Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia no programa Girassol Entrevista com a presença desse cara aqui. Eu prometi para vocês que ele iria voltar e ele voltou. Não é à toa, vocês já vão entender por quê. E nosso parceiro também, Vitor, aqui, Vitão, Grupo Girassol. O Vitor, ele exigiu a presença hoje nesse papo. Ele não deixou a gente começar, ele começou a bater ali na porta, não foi, Rafa? Exatamente. Querendo entrar, eu quero ir. Falei, tá bom, Vitor, vamos lá. Aí a gente realocou aqui as cadeiras e ele tá aqui hoje com a gente por exigência dele, viu? Saibam disso. Rafa, muito obrigado, viu, por mais um dia aqui com a gente. Tamo junto, Os papos que a gente tem aqui são incríveis e é muito bom poder levar sua palavra mais uma vez para todo mundo. Não, eu nunca chorei numa entrevista. Nunca chorei. Isso é lenda que contam. Tá mas o Rafa certo. é um cara especial, vocês vão entender. Sempre. Não é, Vitor? Com toda absoluta certeza. O que você tem para contar do Rafa pra gente? Cara, falar desse cara é muito fácil. O que você conta? Mas, ó, não vai contar coisa que não pode ir pro ar. Cuidado. Tá? Cuidado. Tem uns bastidores aí É. que não pode, não. Cara, falar desse cara, falar de quem a gente gosta, de quem a gente admira, é fácil. Não tenho como. E a forma que eu conheci ele já foi inusitada, né? Na minha reabilitação, cara, o cara me estendeu a mão num momento de fragilidade e a forma que ele estendeu a mão fez eu sair de um, vamos dizer assim, né? De um certo buraco e, cara, me dá uma visão de vida, foi incrível. Então a admiração por ele é incontestável, né? O esporte que eu pratico hoje é o exemplo de atleta, de profissional, de pessoa. Então falar dele é fácil, Né aí? tem como. Tá vendo só? E é isso que o Vitor contou, pessoal, para vocês entenderem, o Rafa faz diariamente, tá? Não foi um caso esporádico, não. O Vitor é mais um dos muitos casos e das muitas histórias que o Rafa faz todos os dias. Não é à toa que o Rafa, além disso tudo, também é professor. Ou seja, não é à toa que ele ensina as pessoas, né? Ô Rafa, agora conta pra gente um pouco, a gente já falou de você. Agora fala você, quem é você, pra gente. Eu sou o Rafael Gouveia, tenho 33 anos, sou de Penápolis, também aqui no interior de São Paulo. Sou professor de educação física, tanto universitário, mas também atuo na quadra como técnico de rugby em cadeira de rodas da Seleção Brasileira e do Minas Quad Rugby e parceiro aqui do Movimento Superação Bebedouro também. É isso aí. Ufa, só isso? Só isso, gente. É Básico. simples, né? Simples. Ô Rafa, eu quero perguntar pra você uma coisa. Isso tudo que você falou é seu currículo, não tem como a gente discutir. Quem quiser saber mais, o Rafa já participou de uma entrevista aqui com a gente. Vamos deixar, ô Vitor, o link aqui e um card também pra quem quiser ver a outra entrevista, certo? Porque hoje eu quero perguntar uma coisa muito especial pro Rafa, que é a crença e a fé que ele tem de conseguir construir um mundo melhor, né, Rafa? Através do esporte. Com Eu certeza. sei que se você começar a falar sobre isso, você vai chorar, porque é você que chora nas entrevistas, e você vai se emocionar. Mas eu quero que você conte pra gente por que você acredita que nós estamos no caminho de um mundo melhor. Olha, Igor e Vitor, o esporte, ele é inerente do ser humano, né? E ele é uma organização da competição que o ser humano tem. De uma forma pacífica, vamos colocar assim, né? Então, na história do desenvolvimento da sociedade, grupos humanos se juntam, competem contra outros por espaço, por recurso, por vaidade, qualquer coisa assim. Só que a sociedade evolui, chega depois da Revolução Industrial, fala um pouco de história assim, as pessoas começam a organizar em clubes, praticar lazer, e para não se matarem, vamos colocar assim, os jogos passam a ser organizados e viram esporte. Só que as pessoas param um pouco para refletir a importância que isso tem socialmente na construção da vida de uma sociedade melhor, vamos colocar nesse ponto, né? Mais humana, mais avançada, mais inclusiva. Então, quando a gente chega aqui no caso do Vitor, esporte para a pessoa com deficiência, esse fenômeno ele é importantíssimo para a sociedade porque a pessoa com deficiência nasce ou fica deficiente, ela vai ter desafios diferentes da vida de uma pessoa que não tem.
E às vezes a maneira com que a sociedade está organizada, você não promove um ambiente de desenvolvimento, de aprendizagem, valorização e de independência dessa pessoa. Quando alguém se machuca, fica deficiente, vai para a sociedade, às vezes ela não está pronta com algumas habilidades que ela precisa para viver próximo ou melhor do que ela vivia antes de se machucar. Ela tem os elementos para viver pior. Com certeza, que é... Às vezes a família não está organizada para a demanda que vai ter, o lugar de trabalho que ela estava não tem adaptação para ela, por exemplo, os amigos não estão prontos para aquela realidade, simplesmente porque ninguém está pronto para uma deficiência, vamos colocar assim. Porque a nossa escola não oferece, ou a sua cidade é pequena, ou não tem na cidade, ou não aparece para a cidade. Então é normal as pessoas não estarem preparadas. Só que quando a pessoa fica deficiente, ela vai para uma estrutura, geralmente hospital de reabilitação, né, para aprender a lidar com o corpo, aprender os cuidados de higiene, como que vai funcionar a vida diária, questão de alimentação, banho, entre outras coisas. Só que às vezes o que se vê lá no hospital ou no centro de reabilitação ou o que se vê em casa quando a gente volta desse processo não é o suficiente para te preparar para a vida diária. Então, por que a gente fala que a gente volta pior para a sociedade? É porque a gente não desenvolveu todas as habilidades que a gente vai precisar. Um processo pedagógico mesmo, se a gente parar para pensar, né? Que é, preciso aprender a lidar com o meu corpo, eu preciso aprender a escovar o dente de novo, vou ter que aprender a me vestir, sair da cama, pegar ônibus, ou me adaptar, me locomover cadeira de rodas, ou, por exemplo, perdi uma perna, como que eu vou andar de prótese, muleta, entre outras coisas. A minha realidade eu vou ter que aprender a lidar com ela. Processo educativo. Assim como o entorno precisa aprender a lidar com você. Então, se não tem uma pessoa com deficiência no seu dia a dia, esse processo não vai acontecer. Por mais que você se sinta humanamente responsável para várias questões, por exemplo, racismo, preconceito contra mulheres, preconceito com pessoas de outras raças, outras orientações sexuais, essas coisas, viver como uma pessoa com deficiência, você precisa dela para prestar atenção nesses fatores. Não vamos dizer que ele é menos comum ou menos observável, assim como essas outras questões sociais que a gente falou. Aí vem, depois dessa contextualização toda, né? Onde que o esporte entra nisso? No caso do esporte que eu trabalho, que é o rugby, eu tenho lá o Vitor e mais 12 companheiros dele. São pessoas com deficiência, utilizam cadeira de rodas, têm a deficiência física muito parecida uns com os outros. Tetraplegia, amputação, paralisia cerebral, uma formação congênita, poliomielite, essas coisas. A realidade deles, os desafios da vida diária são iguais. A troca de experiência, simplesmente por estar num grupo que oferece lazer ou competição para essas pessoas, já é uma troca de aprendizados grande que melhora a qualidade de vida fora. Ao mesmo tempo, o esporte ele é um jogo sistematizado por regras, onde pessoas competem entre si para ver quem é melhor dentro daquelas regras, dentro daquela questão de jogo. Você treina para ganhar de outras pessoas. A gente devolve competição justa para a vida de alguém que a sociedade não traz. Isso é sensacional, isso devolve desempenho, devolve prazer, devolve busca por evolução. Porque às vezes você sai do sistema de reabilitação, sua família não está pronta, você vai ficar muito tempo em casa, às vezes sua família também não tem um suporte psicológico para entender a sua nova realidade. Ah, meu filho fazia isso, agora está ali na cama. Conheço várias mães dos meus atletas que falaram isso e falavam assim, meu filho hoje realiza mais coisas do que realizava antes. Olha só. O Vitor é um exemplo disso. Apesar de já ter sido militar, ter sido caminhoneiro,
ter tido várias experiências de vida, ficou deficiente, mas a vida dele não parou. Tanto é que a família dele está em Montes Claros, ele está em Bebedouro, trabalhando, vivendo. Novos desafios todo dia, mas uma coisa que o esporte contribuiu com a vida dele é: eu preciso estar bem preparado para competir nesse mundo. O esporte contribui com o meu físico, sim, mas contribui com a minha mente, com habilidades de lidar com mais pessoas. Entender que a competição eu preciso estar bem preparado. Estou no mercado de trabalho, que habilidades eu tenho que ter? Sim. O que eu vou desenvolver primeiro? Entre outras coisas. Então o esporte não é só um jogo de correr atrás de uma bola. Ele transforma pessoas, promove desenvolvimento e aprendizagem. Então, vou falar para você, eu sou um técnico de rugby em cadeira de rodas, eu treino atletas para ganhar de outros atletas. Mas o esporte treina essas pessoas para os desafios que a vida tem. Perfeito. E eu, como professor, ensino meus alunos a como atender pessoas com deficiência bem, para ele ser o indireto, né? Entre o desafio e a realização. O professor está no meio, o técnico está no meio. Então, o esporte, a educação física, aqui indo para um evento maior, um fenômeno maior, para a pessoa com deficiência, eu diria que ele não é algo a mais, ele é uma questão de sobrevivência, porque ele vai trabalhar o seu corpo para um estado melhor de saúde, mas vai trabalhar a sua pessoa, a sua personalidade, suas habilidades para lidar com o mundo competitivo. O mundo é cooperativo em várias questões, mas você compete com o outro para o lugar no mercado de trabalho, você compete pelo amor do seu companheiro ou companheira, com outras pessoas, né, Vitor? Você que é bom disso, né? Você compete por espaço. E às vezes, não estar imerso num ambiente que te promove uma competitividade não te leva para frente. Então o esporte ele é ótimo por causa disso. E o rugby em cadeira de rodas, no nosso caso, oferta isso para quem tem, pela sociedade, um dos corpos mais frágeis, que é a pessoa que só mexe a mão, pouca coisa, não mexe os dedos às vezes, não tem controle de tronco, não tem controle de perna. Como essa pessoa pode ser competitiva? Muitas pessoas vão parar para pensar. Eu diria, como eu posso tornar essa pessoa competitiva? Como técnico, como professor, mas antes disso, como amigo. Sim. Porque eu quero que o Vitor viva aí mais uns 150 anos te dando trabalho, dando trabalho aqui na Girassol, né? É verdade, o Rafa viu o trabalho que o Vitor dá aqui, pra mim ainda, né? Já chega batendo porta, mandando que vai participar da entrevista. E eu até falei pro Rafa, Rafa, o Vitor me dá muito trabalho todo dia, mas eu agradeço ele todo dia o trabalho que ele me dá. Porque eu falei isso pro Vitor hoje de manhã, ele é a prova viva. Eu falei assim, Vitor, muito obrigado por você me possibilitar aprender todo dia com você. Foi ou não foi, Vitor? Tô mentindo? Não. Eu agradeço ele muito porque ele me ensina diariamente muito mais do que eu ensino. Vocês podem ter certeza disso. Ô Igor, sabe o que é o legal disso tudo? A pessoa, Rafael Botelho, você vê ele falar assim, ele fala com a facilidade e a palavra até foge aqui, mas sabe o que é legal disso tudo? Porque ele faz isso, ele dedica a vida, ele escolheu essa profissão e só quem trabalha, quem está ali no convívio diário com o deficiente, sabe a dificuldade que é. Diferente de você formar educação física, eu sou professor ali com andantes e é diferente você trabalhar com um deficiente físico ali no dia a dia, só quem trabalha sabe. E o legal você ver ele falar isso, ele, com o olho brilhando, com a voz imponente, porque ele faz com amor, ele faz porque ele ama, porque ele gosta. E você tá ali no dia a dia, a gente sabe a dificuldade que é. O deficiente físico, o cadeirante ou até mesmo o amputado, paralisia cerebral, que requer um cuidado maior, uma delicadeza. E quem olha de fora, o tetraplégico, realmente, cara, tem que tratar com cuidado, com zelo. Não, de forma alguma. Você tratar uma pessoa deficiente dessa forma, você está prejudicando ela, você está limitando ela ao voo maior que ela pode seguir. E é isso que ele faz com proeza, entendeu?
E não é porque eu sou deficiente, eu sou tetraplégico, eu sou paralisia cerebral, que eu tenho que ter todos aqueles cuidados que a sociedade enxerga. O cuidado existe, tem que ter, mas não como a sociedade enxerga. Você fala não um cuidado limitador. Limitador. Um potencializador, Exatamente. você prefere. Você tem que simplesmente dar aquela carga e motivar. E isso o esporte te traz. Foi onde eu conheci. Eu estava num momento frágil da minha vida, uma depressão profunda, e eu conheci aquele esporte que eu bati o olho, apaixonei de cara, e os caras me mostraram, não, cara, você tá aqui, você pode seguir além. E o rugby te traz isso. Você olha aquele esporte ali imponente, adrenalina, contato físico excelente, mas que ali tá te ensinando que você pode ter, como ele citou há pouco, não só o que você fazia, ou até mais. Então, isso é o que apaixona nesse ciclo todo. O esporte te devolve a vida, te devolve a paixão, o amor e, principalmente, a inclusão social. Cada vez mais. E a paixão que ele tem por isso é incrível. E por que ele escolheu justamente trabalhar com deficiente físico? Por uma oportunidade profissional. Também. Tá vendo? Porque para a educação física, onde eu estudei na Unicamp, lá é uma universidade de tradição em formar profissionais que trabalham com esse público, né? Mas para a modalidade, quando eu me formei, ela tinha 2 anos no Brasil só, então eu me interessei pelo rugby primeiro por causa disso. Só que como eu falei para o Vitor numa conversa de bastidor aqui, o rugby transforma a nossa vida de uma maneira que a gente não espera. Assim como deve estar transformando a sua por ter trago o Vitor para estar trabalhando com vocês. Já transformou, pode ter certeza. Por exemplo, para mim, o que o rugby transformou na minha vida, falando especificamente do esporte, né? Eu era igual um jovem aqui do interior de São Paulo, consegui passar numa universidade pública, fui estudar lá, o pai e a mãe ralando muito para nos manter lá, eu e a minha irmã, né? Cheguei no último ano de faculdade sem tantas aspirações profissionais do que trabalhar, fui fazer o estágio no rugby num projeto que tem dentro da Unicamp até hoje e consegui me desenvolver a partir dele. Fui técnico da seleção brasileira com 23 anos, com 23 anos já era bicampeão brasileiro, trabalhando como técnico no time que eu fiz estágio. Saí da graduação, consegui entrar no mestrado, graças a pesquisas com o rugby também. Terminei meu mestrado, já tinha um time querendo me contratar em Curitiba, para onde eu fui trabalhar. Depois fui trabalhar em Belo Horizonte, no clube que eu trabalho até hoje, lá também. Consegui ir para uma Paralimpíada, um evento diferente. Através dessa experiência profissional toda, a universidade que eu dou aula me contratou para contribuir com a formação dos alunos, esse cuidado com a pessoa com deficiência. O rugby mudou a minha trajetória profissional. Eu poderia ser um de vários que se interessa por fitness, que se interessa por futebol. Mas 13% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Que profissional foca nesse público? Por isso que eu falo, é uma oportunidade profissional. Porque eu não acho lindo você trabalhar com pessoa com deficiência. É lindo trabalhar com pessoas. Não é porque a pessoa tem deficiência que eu tenho que me interessar em trabalhar com ela. Aquele público é importante, porque tem poucas pessoas que se interessam pelas demandas específicas. Oportunidade profissional. Porque tem profissionais que vão lá para a prática e falam, é muito bonito, história de superação. Aí entra uma modulação do que o esporte rugby nos traz. Superação acontece até o cara sair de casa para o primeiro treino. Certeza. Depois não tem mais, é rotina. Porque assim, o Vitor, por exemplo, quem fala que é uma história de superação dele? Vamos lá, vamos comparar vocês dois. Que hora que vocês acordam para vir para cá, para Girassol trabalhar? 6h30 eu acordo. Já igualou, tá? É. Primeira coisa, vocês acordam, vocês vão, tomam um café, escovam o dente, às vezes tomam um banho ou não, vêm pra cá. Vocês têm funções parecidas, você nas pautas aqui, o Vitor no operacional, mas vocês trabalham no mesmo ambiente. Sim. Vocês saem daqui, vão almoçar, acabou o horário de trabalho, o Vitor pega e vai treinar. O que o Igor faz? Eu vou ver o treino dele. Vocês dois estão vivendo. Cadê a história de superação no dia a dia de vocês? Exato.
A superação tá em quem não tem essa condição, conseguir essa condição. De conseguir trabalhar, treinar, viver, sair daqui, namorar, ir pro bar com os amigos. A superação tá no primeiro treino, que é vencer toda a dificuldade do seu ambiente, seja familiar, seja você mora sozinho ou não, toda a dificuldade que você tem, conseguir infraestrutura. A partir daqui a rotina. E o meu desejo é que a nossa sociedade não valorize a pessoa com deficiência por causa da deficiência dela. Exatamente. Mas por causa do potencial humano que cada pessoa tem. Olhar o ser Tem humano. um documentário no YouTube. Como é que chama aquela série de... Não é tipo documentário, é série de entrevistas que a pessoa fala sobre a própria vida. Eu não tô lembrando o nome. Biografia? É um tipo de biografia, mas tem um nome, é Telex, algo do gênero. Tem uma moça que ela nasceu com nanismo e ela conta uma passagem dela numa escola da Austrália. Uma outra sociedade, um pouco diferente da sociedade brasileira lá. Mas com um defeito absurdo que é o que eu vou contar agora. Ela nasceu com nanismo, não conseguia fazer todas as práticas e tal na educação física, precisava de atividades para potencializarem as qualidades dela. Teve umas Olimpíadas da escola e ela ganhou uma medalha por não participar. Nossa. Ganhou uma medalha por ser deficiente. Se a medalha é para valorizar o mérito, oportunizassem ela em algo que ela podia competir. Ou seja, o que a gente fala da sociedade de igualar condições é oferte práticas onde todo mundo possa se desenvolver. Mas você ofertou prática para a maioria das crianças e medalhou ela por ela ser deficiente. Isso não é inclusão, isso é integração. Isso não é superação, porque a gente está valorizando o nanismo, ou a condição que ela nasceu, ou o mérito que ela pode apresentar. Então não é só colocar ela no ambiente, é colocar ela no ambiente, proporcionar atividades para ela, para que ela alcance os méritos. Então tem muita gente que bate em meritocracia, fala que ela não existe ou que existe. Minha opinião é como que a gente pode trabalhar para ela acontecer. Na educação, no mercado de trabalho, entre outras coisas. Traz isso para o Brasil, não é o que acontece todo dia? Então, a gente tem que trabalhar para o Vitor, para o Vicente, para o Ibrahim, para qualquer pessoa, amigo com deficiência de vocês, para que ele seja independente. O esporte é uma ferramenta que contribui para isso. E poderosa. Mas tem outras. A principal que eu diria que vem ao lado do esporte é a educação, só que de todo mundo. Aí a gente pega, por exemplo, o Movimento de Superação aqui, que é o time que o Vitor treina. Ele treina dentro da ETEC Ijuzuki. É esse o nome? Acho que é esse, né? É, Ijuzuki. Ijuzuki. Um time de rugby treinando no mesmo ambiente que alunos estão estudando, saem, vê pessoas com deficiência do seu lado, tem alunos com deficiência também na mesma escola, estão convivendo, vendo as dificuldades da vida de cada um, porque aluno também tem dificuldade, claro. Tá? Vamos pensar, você se dava bem com logaritmo? Não, nunca gostei. Você se dava bem quando você estava na escola, tendo, por exemplo, problemas em casa, tendo que se concentrar na escola, então problemas todo mundo tem. Se o problema do Vitor é eu não consigo chegar na quadra saindo da minha casa, como que a sociedade pode trabalhar para oportunizá-lo? Está na Constituição, né? Direito de ir e vir por si só. Está lá. A ETEC, por exemplo, é um ambiente que a gente considera universal, porque o Vitor consegue, do portão até a quadra, até os banheiros, a cantina, fazer sem ajuda de ninguém. Se ele precisar de ajuda, ele vai e pede, mas ele consegue fazer sozinho. O problema está na rua. Mas se o aluno vê dentro da escola que o problema está na rua, ele vai saber, junto com as outras disciplinas que ele estuda, por que a gente não cobra um vereador ou o prefeito para pensar a cidade, para o Vitor conseguir chegar aqui de ônibus, para ele ir para lá? Ou na praça, na frente da prefeitura aqui em Bebedouro. Ela é toda adaptada? O Vitor consegue chegar lá sozinho? Curtir a praça? Tem os bares ali na Rua da Lagoa. É Lagoa, né? Lagoa. É o lago. Do lago. O lago.
Os bares ali são adaptados, ele consegue chegar lá, tomar uma cerveja e ir embora, sem ninguém poder se preocupar em auxiliá-lo, ou se ele consegue entrar ou não, ou se ele quer ir ou não. É disso que a gente está falando. A gente não quer que pega o Vitor, coloca aqui na Girassol e acabou. Não, a gente quer que o Vitor trabalhe aqui, trabalhe em qualquer banco, passe concurso público ou não, dirija ou não, porque a gente que não tem deficiência, a gente não percebe esses detalhes, mas é meio lógico que a gente consegue chegar num banco e resolver todos os problemas. Num posto de saúde, a mesma coisa. Precisa resolver um problema dentro da prefeitura, a gente vai. Porque a gente consegue subir degrau da escada. Se precisar, num incêndio, a gente pula um muro para fugir. Mas e o Vitor? Então, a estrutura da sociedade está pronta para ele? Então, onde a gente aprende isso? Na escola. Estando dentro da escola, o aluno vai ver e vivenciar. É verdade. Por isso que tem um movimento da educação pela escola inclusiva, crianças com deficiência fazerem o ensino básico dentro da escola. Totalmente válido. Porque a sociedade tem que trabalhar para melhorar ela mesma. Então, uma função da educação é essa. Então, o time está dentro de uma escola. Isso é fantástico. Mas o time existe para oportunizar lazer e esporte para pessoas com deficiência. Mas o alcance não é só esse. E isso é só uma das coisas que a gente fala que o esporte é importante. E a maneira com que a gente enxerga na televisão só com o futebol, ou agora com os Jogos Olímpicos, tem uma importância grande já. Mas coloca a pessoa com deficiência no meio e você vai ver o efeito transformador que tem. Perfeito, Rafa. E para finalizar o nosso papo, você jogou a bola, né? Você levantou a bola e eu vou cortar agora. Tá chegando aí Paralimpíadas, né? O que você tem para dizer, você que já participou e você que é um medalhista? Brasileiro, certo? só brasileiro, só. Certo? Ah, internacional sim. Sim, você é um medalhista. 2 medalhas de bronze nas Américas. Então, gente, olha só, olha a importância desse cara que tá aqui. O que você tem pra dizer pra gente? Tá empolgado com essa chegada dos jogos que vão começar em Tóquio? Acho que em 2 semanas, né? 2 semanas. Vou contar uma piada que o pessoal do Comitê Paralímpico faz sobre as Olimpíadas. Paralimpíada é um evento que não é organizado pela mesma coisa. Comitê Olímpico Internacional, Comitê Paralímpico Internacional. A galera fala assim, a Olimpíada acaba, é como se fosse o evento teste para a Paralimpíada. Eles estão testando as coisas para a galera da Paralimpíada usar. Olha, quando teve a Paralimpíada no Brasil, tá a galera toda xingando o atual governo da época por causa do gasto, que não ficou pronto as coisas, entre outras coisas. Para o movimento paralímpico, a Paralimpíada no Brasil foi de uma importância enorme. Por quê? Pessoas que não conheciam o esporte, as diferentes modalidades, né? Estava acontecendo dentro do Brasil, a mídia brasileira deu uma atenção muito grande de mostrar na TV aberta, até que o governo da época usou a TV Brasil para transmitir a maioria dos eventos. O rugby em cadeira de rodas teve um aumento de procura muito grande. Então, para a gente, em termos de mídia, exposição, é muito importante para atrair novos praticantes, mas principalmente para atrair fã. Porque tem pessoas sem deficiência que consomem esporte paralímpico. É fã do Daniel Dias, é fã do André Brasil, pessoal da natação, né? É fã do futebol de 5, do Ricardinho lá. É fã do rugby, conhece o Japa, conhece o Júlio. Tanto é que tem o caso lá do Heitor do Rio de Janeiro, que no aniversário dele, por causa da Paralimpíada, ele pediu uma festa com o tema do Júlio Braço. Teve até o bonequinho em cima do bolo com a forma dele. Então, não dá. A Paralimpíada, falam que é o 2º ou 3º evento mais influenciador do mundo, só atrás da Copa do Mundo de Futebol e da própria Olimpíada. Eu diria que é o primeiro. Não alcance de mídia, mas de importância de transformação da sociedade, porque história, a importância que a sociedade mundial dá hoje para a pessoa com deficiência, a Paralimpíada ajudou a construir. Até arrepia falar isso. Por quê?
Pega o ex-herói de guerra lá dos Estados Unidos, Europa, vai para o hospital de reabilitação, essa galera queria se matar, começam a usar esporte como ferramenta de reabilitação. Se tem esporte, tem competição, começam a gerar os primeiros jogos na Europa, começam a fazer competições de país contra país, começam a copiar o movimento olímpico e essa coisa deslancha. Ao mesmo tempo, essas pessoas começam a viver mais, querer consumir turismo, querer voltar a trabalhar, e isso começa a transformar o mundo. O mundo. Se a gente pega um evento esportivo que realmente transformou o mundo de verdade, é o movimento paralímpico. Perfeito. Dá orgulho de falar isso. Então, tem movimentos políticos? Tem. Revolução Industrial? Teve, mas a forma patriarcal com que a sociedade mundial enxergava a pessoa com deficiência como um problema social era muito maior do que é hoje. E o esporte para pessoas com deficiência ajudou a moldar o mundo. E isso não é todo mundo que... Nossa, é verdade. Por quê? Porque na sua cidade, às vezes não chegou esporte para pessoa com deficiência ainda. Perfeito, Rafa. Perfeito. E que show, hein? Que show de conversa. Eu nem queria acabar, a gente queria conversar, mas os meninos ali de trás, olha, eles já estão desesperados querendo encerrar, porque a gente já passou do tempo. Então vamos respeitá-los, vamos encerrar esse papo aqui hoje. A gente volta Rafa. outro dia. A gente volta outro dia. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Em nome de todo o Grupo Girassol, valeu mais uma vez pela presença. Continua dando trabalho pro Igor. Você viu só? Você sabe que eu vou confessar uma coisa aqui. Eu desafiei o Vitor, viu? Jogar rugby na cadeira de roda com ele, que eu ia derrubar ele. Mas teve um problema. Eu sou gordo, não consegui entrar na cadeira. Tem a cadeira certa pra você lá, nós arrumamos. Aí eu não consegui desafiar ele, mas ele desafiou. Mas aí eu falei que eu vou emagrecer um pouquinho pra caber na cadeira. Bora lá, vou acompanhar de perto esse desafio aí também, vou apostar, hein? Você vai apostar em qual você vai... Vamos ver. Tô louco pra conseguir entrar na cadeira logo pra disputar com ele. Valeu, Rafa. Brigadão. Muito obrigado. Valeu, Vitão, pelo papo. E vocês que estão aí em casa, fiquem por dentro aí do MSB, do Movimento Superação, que vem coisa boa chegando aí. Logo, logo tem o Nacional, né, que vai começar. Outubro. Competições aí chegando. O MSB, o Vitor, ó, tá todo mundo já treinando. Se você é de outro time, treina também, que eu como espectador, Rafa, eu mudei. Agora eu não sou mais espectador, agora eu vou ser staff. Tá você dentro. Staff. Eu tô torcendo pra minha convocação como staff chegar. Tô esperando, vamos ver se vai chegar mesmo. Vai sair. Tô tentando fazer tentar convencer ali a me levar como staff, né? Então você que tá aí treinando, treine, porque eu quero ver o máximo possível do nível lá em cima. Quanto mais competição, melhor, né? Com certeza. Competição tá no nosso DNA. É isso aí. Então valeu, galera. Até o próximo Girassol Entrevista com um papo gostoso como esse. Tchau!